Hoje estamos aqui na Audioclínica conversando com o Dr. Raimundo Almeida, aqui em seu consultório, falando sobre otorrinolaringologia e ninguém melhor para falar sobre esse assunto como um profissional, um especialista no assunto. É um prazer imenso, doutor Raimundo, estar aqui em seu consultório conversando com o senhor. Mas para a gente poder começar o bate-papo de hoje, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco sua história na medicina, como o senhor foi cair na otorrinolaringologia e o que inspirou o senhor a seguir tal especialidade médica. Ícaro, é uma satisfação falar com você. Realmente a gente divulgar um trabalho da otorrinolaringologia, né? O que é que a gente faz e por que que a gente veio parar num esquema desse. Nós fomos criados no meio de colégio estadual, sou ainda da época do colégio estadual. Passamos pelo Colégio Central em Salvador, tudo estadual. E dei sorte de passar no vestibular com 17 anos e aos 23 já era doutor, quer dizer, o povo me chamava de doutor. Eu não me acho doutor até hoje, porque eu sou um eterno aprendiz. Mas na faculdade de medicina eu gosto de operar. E uma coisa que eu não queria era ser cirurgião e ficar dando plantão o resto da vida. Então eu escolhi uma especialidade que eu pudesse fazer a clínica e que pudesse fazer também alguns casos cirúrgicos. E foi isso que eu vim parar na otorrinolaringologia, porque é fascinante. O sistema auditivo, o sistema da voz, é tudo fascinante aqui na otorrinolaringologia. E como é a residência médica nessa área, doutor? Como é o processo para poder o médico ele se tornar um otorrinolaringologista? A gente tem que formar e na minha época nem tinha residência aqui ainda na Bahia. Eu e outros contemporâneos tivemos que sair. Uns foram para São Paulo, outros para o Rio Grande do Sul e eu fui parar em Belo Horizonte. Fizemos 3 anos, a maioria a gente faz 3 anos de residência, que chama R1, R2, R3. O R1 é o primeiro ano, a gente não faz muita coisa. O R2, a gente já começa a mexer em alguma coisa mais responsabilidade. E o R3 começa realmente a operar. Logicamente que com a supervisão da chefia dos otorrinos que já são mais gabaritados. E aí, na Bahia já tem muitos locais, Feira de Santana, Salvador, muitas residências médicas em otorrinolaringologia, tanto que estão chegando muitos colegas, né, não só em Alagoinhas, mas em outras cidades também, pelo aporte de otorrinos que estão sendo capacitados anualmente. A Bahia já tem muitos casos já. Entendi. Uma pergunta que muitos estudantes fazem, doutor: quais são as principais áreas de atuação do profissional que resolve seguir essa carreira? Não, nós temos, nossa especialidade diz exatamente isso. O oto quer dizer ouvido, o rino quer dizer nariz, e laringo é a laringe, está na garganta. Então, otorrinolaringologia. Logia quer dizer o estudo. Então, são as 3 áreas, ouvido, nariz e garganta. Isso a gente inclui as doenças da boca, da mucosa bucofaríngea, chamamos assim. E aí cuidamos dessa parte aí, do nariz, do ouvido e da boca com a garganta. O senhor poderia falar para a gente como é o perfil dos pacientes que buscam esse tipo de atendimento? Aí varia muito, né? Muitos são problemas só de garganta, outros problemas estão interligados, porque o ouvido ele tem uma ligação com o nariz. A anatomia do ouvido ela só permite que a gente veja até uns 5 centímetros ali para dentro. Aí tem uma membrana que separa a parte do ouvido propriamente dita, que se comunica com o nariz e a garganta. Então, os sintomas podem estar relacionados. A pessoa que tem uma alergia, ela não escolhe, a alergia é só do nariz, pode ter da alergia do nariz, do olho, da garganta, então tudo vai ter os sintomas da reação alérgica. Se for um processo infeccioso, muitos processos infecciosos da garganta e do nariz, bactéria vai para o ouvido, provoca infecção no ouvido, então está tudo muito interrelacionado. Às vezes é só uma inflamaçãozinha do ouvido, pessoa que foi numa praia, deixou cair um pouco de água, a pessoa pensa que a água fica no ouvido. Mas a anatomia do ouvido não permite que a água fique. Então, se o ouvido, a pessoa tiver com o ouvido para cima, o ouvido está cheio d'água. Mas quando a gente fica no normal, a água drena. Se a pessoa entrou num local com água e ficou a sensação de água, é porque não é água. Provavelmente é um cerume, uma cera que acumulou e a gente faz uma limpezinha, resolve.
Então, existem vários dos 3 perfis. Pessoas que têm problema de sono, pessoas que têm problema de ronco, apneia do sono, quer parar de respirar durante o sono, tem as infecções repetitivas de garganta, tem problemas de perfurações timpânicas, que são casos cirúrgicos. Então, nosso caso é fascinante, nossa especialidade, porque a gente pode fazer a clínica médica e fazer a parte cirúrgica também. Entendi. Doutor, o senhor aqui trabalha na audioclínica, né, que trabalha não só com otorrinolaringologia, mas também com outros serviços. Eu queria saber, doutor, qual a importância do papel dos fonoaudiólogos no suporte aos profissionais da área da otorrinolaringologia, o apoio que ele dá a esses pacientes. Existe uma parceria muito grande entre os otorrinos e os fonoaudiólogos. No tratamento curativo dos processos, como se fosse uma fisioterapia dos problemas de voz, que pode ser gagueira, pode ser a rouquidão, pode acontecer distúrbio de deglutição, os distúrbios da surdez, os exames que são relacionados à audiometria, imitanciometria, o BERA, as emissões otoacústicas, tem testes vestibulares que são relacionados a distúrbios do labirinto. Então, quem faz esses exames e que faz uma terapia de manobras, uma fisioterapia para os distúrbios da tontura, está sempre relacionado o fonoaudiólogo. A gente apelidou de fono como o otorrino é o apelido. Então, o otorrino dá o diagnóstico e faz o encaminhamento para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, nutricionista. Vários profissionais hoje não trabalhamos sozinhos, são equipes multidisciplinares. Entendi. Ô, doutor, assim, eu não sei se na otorrinolaringologia tem emergências, mas se caso tenha, doutor, quais são as principais que todo clínico precisa saber? O pior de todo é o corpo estranho do ouvido. Um besouro no ouvido é uma coisa muito ruim para o paciente. E, logicamente, que nós temos a rotina, nós chamamos de epistaxe. Epistaxe é o sangramento de nariz. Sangramento, você sabe, todo mundo vê um sangue e fica doido, fica preocupado. E o corpo estranho de ouvido, corpo estranho de nariz, que criança coloca bastante. A ingestão, época de Semana Santa, não sei se esse ano vai ter muito peixe aí para o povo comemorar, né? Mas as espinhas de peixe são muito frequentes nesse período. E são os corpos estranhos e a epistaxe, que é o sangramento de nariz, são uma coisa mais necessária. Tirando as febres, dispneia, que às vezes muita gente está com falta de ar, tem problema de rinite e asma, nos procura, a gente tem que cuidar também, e depois faz uma parceria com a pneumologia, com os alergistas, que normalmente são processos alérgicos. Hoje a gente não trabalha mais sozinho, é sempre em parceria com outras especialidades. O Dr. Raimundo, muitos médicos eles criticam o fato de dentistas realizarem procedimentos estéticos. De que forma o senhor enxerga essa questão? Eu acho que se a gente for querer tirar o dente, não é o ideal, né? Um médico está arrancando o dente de ninguém. E se o procedimento é um procedimento bucofaríngeo, e o médico e o odontólogo tiver a especialidade da bucomaxilofacial, ele pode sim fazer tranquilamente. Mas se ele é apenas odontólogo, ou existem as especialidades de extração, de fazer a periodontia, então não sei se seria, não sou eu que sou capacitado para chegar e julgar, mas eu acho que se uma pessoa injetar alguma substância e der alguma reação, a pessoa tem que estar preparada para tirar uma reação alérgica, uma reação inflamatória. Então, se o dentista tiver capacitado, aí vai ter uma briga entre os dois conselhos, aí eu prefiro me abster. Tá bom. O Dr. Raimundo, voltando a falar sobre sua especialidade, eu queria saber de que forma se situa a otorrinolaringologia brasileira em relação à dermatologia mundial. Nós estamos atrasados ou não? A dermatologia? Perdão, a otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Não, eu entendi, eu só fiz a brincadeira, mas a otorrinolaringologia brasileira é top de linha. É top de linha. Pessoal, aqui na Bahia nós temos profissionais que muitas vezes os pacientes saem daqui, vão a São Paulo, vão a outros estados e o pessoal pergunta: por que vocês não fizeram isso lá na Bahia mesmo, que lá tem fulano, tem cicrano, tem médicos capacitados. A otorrinolaringologia do Brasil e da Bahia não fazem vergonha a nenhum do mundo. Logicamente que
A gente vai aprendendo com os americanos, com os europeus, mas a gente aprende e faz igual. Digo que talvez eu não tenha tecnologia de encarar assim, de competir com os americanos, mas o Brasil sim, e a Bahia também. Aumentar o som da TV frequentemente é um sinal de surdez, doutor? É um dos sinais de surdez, né? A criança ficar muito próxima do professor, você está falando e a pessoa não responder, alguém falou e a pessoa, quer dizer, a pessoa ouve, mas não entende, isso são sintomas. E aumentar o volume, a pessoa tá doido, tá surdo, isso aí está ficando alto. Então, existem exames simples que se chama audiometria, que a pessoa faz e tira essa dúvida. Exame simples corriqueiro faz em qualquer local, toda a cidade já fazem isso tranquilamente. É um dos sinais de alerta. Meu filho colocou algo no nariz ou no ouvido, o que fazer? Infelizmente, vocês não podem fazer muita coisa em casa. Se for um corpo estranho animado, quer dizer, um besouro suspeita que é um bicho, está batendo. Primeira coisa, virar o ouvido da pessoa, da criança ou do adulto para cima, encharcar esse ouvido com algum líquido ou um óleo. Pode ser um óleo de comida, pode encharcar óleo de comida para quê? Para esse corpo estranho morrer, um animalzinho, um inseto, a mariposa, a muriçoca, a mosca, o que for que entrar, ele vai morrer e dá tempo de chegar num socorro e a pessoa não ter aquele sofrimento todo durante o trajeto. E o corpo estranho de nariz, só a gente, às vezes outros médicos nem conseguem tirar, porque nós temos um treinamento próprio, equipamento próprio e a maneira própria de tirar. Para a gente é uma coisa super simples, mas não aconselhamos alguém mexer que não consiga, porque pode jogar lá para trás e essa pessoa aspirar para o pulmão e aí vira uma complicação muito maior. Quais são as causas do zumbido, doutor? Muitas pessoas se queixam do zumbido no ouvido. O zumbido ainda é uma entidade que a gente não gosta nem de atender. Quando a pessoa queixa de zumbido, a gente fica preocupado, porque às vezes a gente consegue dar o diagnóstico. O zumbido pode ser uma simples cera, um cerume que pode provocar, uma inflamação pode provocar, uns distúrbios psicológicos, o estresse, uma doença que chama autoesclerose também provoca zumbido, e existe o zumbido que nós chamamos de idiopático, ninguém sabe. Aí a gente tenta fazer os exames, audiometria, imitanciometria, bera, emissões otoacústicas e às vezes ressonância magnética para afastar a possibilidade tumoral, que é uma das causas piores e a mais grave é o tumor. Ô, doutor, agora a gente vai para as perguntas dos estudantes, né? Já finalizando aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, né? Tem aqui uma pergunta do Gabriel Suzarte, ele que é estudante de medicina, ele pergunta o que é necessário para abrir um consultório dessa especialidade médica. Não precisa muita coisa, mas temos que ter o básico, um aparelho chamado otoscópio, que é um aparelho de olho ao ouvido, abridor de boca, baixador de língua, as paletinhas, equipamento que nós chamamos de espéculo nasal para olhar o nariz, fotóforo, que é uma lâmpada que a gente põe na testa, e isso é o básico. Aí depois vem os equipamentos que vai ser colocado não para um consultório, mas para uma clínica, que é para fazer os exames de audiometria, de zumbido e de tontura, do equilíbrio de um modo geral, e os exames de endoscopia nasal. Mas aí não é obrigatório a pessoa ter para abrir o consultório. O consultório é mais simples, né? Com esses básicos: otoscópio, fotóforo, espéculos nasais e abaixador de língua e as pinças próprias para retirada de corpo estranho, para fazer biópsias e fazer outras coisas adequadas. Tem outra pergunta aqui, doutor. Quais são os centros de referência dentro e fora do Nordeste nessa especialidade? O senhor sabe, assim? Mas centro de referência nós temos, sim. Existem várias clínicas de suporte mesmo em Salvador e em Feira de Santana. Otorrinos de Feira, Otorrino Center em Salvador, Inoa em Salvador, Nooba em Salvador, Instituto de Otorrinolaringologia, que fica dentro do Hospital Santa Isabel, Hospital de Irmã Dulce, que inclusive faz implante coclear. Então, na Bahia, nós temos bons serviços dessa nossa área aqui. Não faz vergonha, como eu disse, ao resto do Brasil. Na época que o senhor era estudante, né, residente, enfim, o senhor admirou ou admira algum médico da sua especialidade na otorrinolaringologia? Sim, aqui mesmo na própria Bahia nós temos o Washington Almeida aí, que é um colega muito respeitado. Tivemos nosso professor Otaviano Andrade, pai de Nilvano, que é outro colega também respeitado.
Otávio Marambaia, Mauri Gomes, professor Hélio Lessa. Nós tivemos muitos professores que nos inspiravam e a gente continua inspirado nesses homens aí, que fazem o bem. Doutor Raimundo Almeida, só tenho a agradecer ao senhor pelo bate-papo de hoje, né? A última pergunta aqui, né? Falando sobre Covid-19, eu queria que o senhor deixasse algum recado para as pessoas que estão acompanhando essa nossa entrevista, né? Que recado o senhor deixa em relação à Covid-19, nesse período conturbado e delicado que nós estamos passando, né? Estamos em uma fase de imunização, vacinação. Que recado o senhor deixa para essas pessoas? O principal de tudo é evitar a Covid, porque é uma doença nova para a gente, apesar do vírus ser antigo, mas essa mutação aí é mais nova. Então, muitas pessoas não têm quase nada de sintomas e outras pessoas falecem. Então, ainda existe algum fator, alguma coisa aí que a medicina ainda não sabe 100%. O tratamento precoce eu fazia bastante. Eu fui o primeiro médico que atendeu o primeiro caso de Covid aqui na cidade. Não tenho orgulho nenhum disso, mas gosto de citar isso porque nós somos linha de frente. A pessoa que perde o olfato vem para o otorrino, a pessoa que irrita a garganta vai ao otorrino, nariz entope, espirra, tosse, falta de ar, procura o otorrino. Então, o que a gente faz? Hoje já pedi vários tipos de exame de pessoas suspeitas. Então, a gente não sabe. Esse tratamento precoce eu estava fazendo em muitas pessoas e estava dando certo. Mas, de repente, nas últimas 2 semanas, 3 pessoas tiveram que parar no hospital, mesmo fazendo tratamento precoce. Então, já estamos em dúvida. A gente não tem ainda livros onde a gente vai pesquisar, saber o que é que esses autores, os cientistas, realmente com todas as suas pesquisas, estão fazendo pelo mundo. Ainda não sabemos tudo, ainda estão em estudo. Mas o meu conselho é evitar o quê? A aglomeração, abraços e beijos e abraços de pessoas que vêm de fora, beijo no rosto, falta de máscara, está usando máscara e pegando na máscara a todo momento com as mãos sem estar higienizadas. Isso é uma coisa que pode acontecer de pegar o vírus. E, principalmente de todos, distanciamento e higiene. 2 metros de distância das pessoas. Nós estamos numa distância que eu poderia estar até sem máscara de vocês, porque nós estamos a 2 metros. Estamos de máscara aqui apenas para dar exemplo, para dar motivo às outras pessoas, mas numa distância eu com ele aqui é impossível eu ser contaminado ou contaminá-lo se ele não estiver tossindo, se ele estiver com a máscara bem colocada, não estiver com a mão suja. É muito difícil ele pegar. Agora, abraçou a pessoa, beijou, minha sobrinha que está morando não sei onde, eu vi agora, é naquela hora que se contamina. Então, temos que ter distanciamento e a higiene, com álcool, de qualquer maneira, líquido ou gel, ou água e sabão. Para mim, é peça fundamental. Eu estou fazendo uns tratamentos que a gente tenta melhorar a imunidade da pessoa para reagir contra esses agressores, seja Covid, seja outros tipos de vírus ou bactérias quaisquer. Muito obrigado, viu, doutor? É isso aí, Caro. Um abraço a vocês. Obrigado até também pela oportunidade de divulgar o trabalho da otorrinolaringologia. Um abraço a vocês.